Olá, seja bem-vindo ao canal Estudando Emmanuel. Eu sou o Neuber, um dos colaboradores do canal, e o vídeo de hoje é sobre o assunto sociedade. Vamos iniciar então a nossa apresentação através da introdução. Conceituando o termo sociedade, nós temos as seguintes definições: agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua, grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, seguindo um padrão comum, coletividade. E aqui nós temos também um conceito bíblico, lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde Jesus nos colocou: pois, onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou em meio deles. Bom, nós podemos ver aqui a necessidade de colaboração mútua dentro de uma sociedade, né, na sua própria definição, e coletividade, ou seja, a divisão de bens, de espaço, enfim, da vida entre os membros de uma sociedade. E vemos aqui também a questão bíblica onde Jesus nos coloca, né? Que nós, quando estamos reunidos em nome dele, temos aí a graça de sua presença. Muito bacana, né? E isso tem tudo a ver com sociedade, porque cada vez mais nós precisamos nos reunir em nome do Mestre para estudar, não é verdade? Vamos para o próximo item, então, iniciando de fato no Livro dos Espíritos, em 1857, nós temos o capítulo 7, a Lei de Sociedade. Então, descrita como a sétima lei das leis morais, a Lei de Sociedade, Kardec nos fez a seguinte pergunta aos Espíritos, 766, a vida social é natural? E a espiritualidade respondeu: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Bom, nós vemos claramente a espiritualidade nos apresentar que, tendo em vista as faculdades que nós temos, não é? De comunicação, de palavra, de escrita, nós temos a necessidade, não é? E o dever de viver em sociedade. Né? Vamos ao próximo item, para nós nos aprofundarmos mais. Então, no item 767, Kardec pergunta: e o isolamento absoluto é contrário à lei natural? A espiritualidade responde: sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Aí nós vemos a espiritualidade nos apresentar que o isolamento absoluto é sim contrário à lei natural. Né? Todos nós temos um instinto de vida em sociedade. Isso vem desde os primórdios da humanidade, quando o homem primitivo já se aglomerava, já se reunia em grupos, formando ali algumas tribos e etc., para viver em sociedade. Né? E para concorrer, todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Vamos ao comentário de Kardec para poder, de fato, unir todo esse assunto. Kardec coloca o seguinte: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Bom, comentário de Kardec é difícil até da gente comentar, né? Sempre muito completo, a razão em pessoa. Mas nós vemos aqui, olha, uma coisa interessante que Kardec coloca. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, ou seja, todo homem precisa do médico, do dentista, do cabeleireiro, do psicólogo, do ajudante de limpeza, do pedreiro, do lixeiro, enfim, de todas as profissões, não é? Nenhum de nós tem todas as profissões, tem todas as faculdades, tem todo o conhecimento de todas as áreas para vivermos isolados e completamente sozinhos, né? Não dá. Então, nós dependemos uns dos outros, então nós temos necessidade uns dos outros. E por isso mesmo, ajudando-nos mutuamente, nós precisamos estar em sociedade, não é? Próxima pergunta, de número 770, Kardec disse o seguinte: e o que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta,
para fugirem ao contato pernicioso do mundo. E a espiritualidade, muito resumidamente, disse: duplo egoísmo. Vamos entender por que duplo egoísmo? Vamos lá. Quando uma pessoa se entra em reclusão absoluta, ou seja, ela se isola absolutamente de todos, por conta de fugir ao contato pernicioso do mundo, primeiro, ele é egoísta porque acredita ser melhor que todos, não é? E acredita que pode estar acima de todas as questões perniciosas do mundo. Esse é o primeiro ponto de egoísmo. Segundo ponto de egoísmo é: todos nós necessitamos uns dos outros. Então, esse ser que se isola deixa de contribuir com as suas faculdades, com a sua vontade na vida dos outros, não é? Então é duplo egoísmo. Egoísmo primário por se achar melhor que todos, e egoísmo secundário por não querer influenciar positivamente a vida de outras pessoas. Tudo bem até aqui? Vamos para o próximo slide. Bom, agora a gente vai começar a falar do livro Evangelho segundo o Espiritismo de 1864. No capítulo 4, nós temos o item Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, onde nós temos aí citado o termo da reencarnação. Vamos entender um pouquinho sobre o tema da reencarnação e dos laços de família, né? Como esses laços de família em relação à sociedade se dão. Então, no item 18, nós temos o seguinte texto: os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é o que os destrói. Qual o princípio oposto? De uma vida somente, não é? De não haver a reencarnação. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou num mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Com a reencarnação, enfim, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Gente, a reencarnação é um assunto por si só que daria para nós fazermos um estudo completo, né? Um vídeo completo só sobre esse tema. A reencarnação é um tema muito bacana de se estudar, de se entender. Não é? Para quem tiver curiosidade, no livro dos Espíritos há um ensaio sobre as múltiplas vidas, né? As reencarnações, que é muito interessante de ver, onde Kardec pega a questão científica. Vamos imaginar que nós não conhecêssemos nada de espíritos e vamos, pela lógica, entender o que é mais aceitável para nós, se é a vida, como muitos defendem, de uma vida só, ou a reencarnação. Então é um texto maravilhoso, um texto que, levado ao crivo da razão, traz muita elucidação para a gente. Bom, no contexto que nós estamos dizendo aqui de sociedade, os laços de família, né? Então, os nossos laços de família são muito maiores do que nós imaginamos. Nós temos a nossa família encarnada, que é aquela que convive conosco, e temos a família desencarnada. Muitos e muitos dos nossos parentes, né, estão, nesse momento, desencarnados na erraticidade, que é o termo que nós utilizamos para determinar quem está fora do corpo nesse momento. E é interessante como a espiritualidade e Kardec vem nos colocar no Evangelho sobre a perpétua solidariedade entre nós que estamos encarnados e aqueles que estão desencarnados que nos amam, e a questão do aumento cada vez maior, né, o contato, o carinho, a afeição que nós temos entre todos os familiares, encarnados e espirituais, né? Então, a fortalecimento, né, dos laços familiares com a reencarnação, porque muitas vezes nós podemos vir juntos e podemos trabalhar em função de um aperfeiçoamento conjunto, não é? Bem bacana esse conceito. Vamos para o próximo item, agora entrando nos livros de fato de Emmanuel. Nós vamos estudar agora o livro Companheiro, de 1977. No texto tem o seguinte
nós tiramos o seguinte trecho. Não te deixes abater no mundo ante as provas que atravessas. Encontras-te na situação mais adequada às realizações que te dizem respeito à vida espiritual. Permaneces no corpo que mais te favorece às aquisições do campo íntimo. O clima social em que se instalam as atividades é a paisagem na qual dispõe dos melhores recursos da existência. Tens contigo os companheiros certos que te auxiliam no aperfeiçoamento a que te aspiras. Que bacana, gente! Nesse item, Emmanuel nos coloca que ninguém está no lugar errado. Né? A pessoa fala, eu queria ter nascido no Japão, eu queria ter nascido na América, eu queria ter nascido em outro país, né? Às vezes em outro estado. E não, gente, a gente está onde tem de estar. Né? Ele fala aqui que as situações são as mais adequadas ao que nós precisamos viver. Nós temos o corpo correto da maneira que nós temos de ter, com as doenças que nós temos de ter, para que nos favoreça o progresso, né, do nosso espírito. E o clima social é que te instala as atividades. Né? Então, assim, o clima social em que nós vivemos é propício à nossa experiência. Né? E ele fala lá dos companheiros. Então, tem os companheiros certos que te auxiliam no aperfeiçoamento aqui inspiras. Então, cada companheiro que convive conosco, né, na sociedade, seja ele dentro de casa, na família, ou no trabalho, ou mesmo de uma maneira geral, são aqueles que nós precisamos encontrar e conviver para crescermos. Né? Vamos para o próximo item. Agora vamos falar do livro Calma, de 1979, um dos meus livros favoritos de estudo de Emmanuel, viu? Tem muitas mensagens bacanas. No item Ligações Familiares, nós temos o seguinte texto. Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Em muitas ocasiões, terás nascido com consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Aqui nós falamos da casta menor e mais importante da sociedade, que é a família. E Emmanuel vem nos dizer sobre a necessidade que nós temos de conviver, de tolerar, de ter paciência, de ter devotamento e humildade àqueles que nos cercam dentro do nosso próprio lar, não é? E ele coloca uma coisa muito importante aqui no segundo parágrafo, ó, não nos achamos vinculados com alguém nos laços de sangue da família, sem justa razão de ser. Então ninguém nasce na mesma família com você ao acaso. Né? A espiritualidade controla tudo isso. E muitas vezes são pedidos atendidos nossos, né? Para que nós possamos reaver muitas dívidas que nós temos com os nossos familiares, ou muitas vezes aquela promessa de juntos evoluirmos no caminho de Deus, né? A caminho de Deus. Vamos para o próximo item. Livro Algo Mais, de 1980, no item Desajustes. Ele diz o seguinte: apenas se te roga a possível parcela de trabalho a fim de que o lume da fé seja sustentado na terra. Ante as nuvens de perturbação que se avolumam sobre quase todos os grupos sociais do mundo, ninguém exige te faças um sol efetuando a extinção total das trevas. Por amor a Deus e amor ao próximo, trazes a tua migalha de amor e a tua réstia de luz. O que Emmanuel nos coloca aqui? Que a divindade, Deus, a espiritualidade maior, não está esperando de nós que nós viremos sóis, não é? Que iluminemos o planeta todo, que sejamos uma luz de grandioso poder, de grandiosa luminosidade. Mas é um pouquinho, é uma migalha de amor e uma réstia, ou seja, uma pequena linha de luz, não é?
Porque cada um de nós tem a obrigação, não é, de ser um pouquinho de luz na vida dos outros, né, de acender uma pequena vela, cada um de nós, levando brilho, luz e levando calor também aos nossos irmãos, não é, aqueles que convivem conosco. Então aqui é um chamado muito singelo de Emmanuel para nós, para que nós não tentemos ser salvadores do planeta, né, de tamanhos que nós ainda não temos, mas que nós aos pouquinhos possamos colocar uma migalhazinha de amor e, através do nosso exemplo, né, levar um pouquinho de amor e um pouquinho de luz a todos que nos cercam. Interessante. Próximo item. Livro Urgência, de 1980. Diz nossa outra face. Esse é um texto, gente, belíssimo, belíssimo. Eu li algumas vezes e achei belíssimo. Vamos ler então. Observemos que as forças do bem, claramente interessadas em nossa melhoria, suscitam no mundo, em nosso favor, todo um acervo de situações que, em nos impulsionando à disciplina, nos induzem à educação. Obrigações domésticas, deveres públicos e sociais, responsabilidades de profissão, preceitos de relacionamento e, sobretudo, os compromissos de caráter religioso, na essência, significam tarefa de acrisolamento interior, compelindo-nos à sociabilidade e à gentileza na superfície de nossas manifestações. Dois parágrafos maravilhosos, né? Onde no primeiro Emmanuel nos coloca que as forças do bem, ou seja, a espiritualidade maior, nossos mentores, estão claramente interessados em nossa melhoria e eles concorrem com tudo e todos para criar situações em que nos impulsionem a disciplina e a educação. Nem sempre é o que nós queremos, mas é o que nós precisamos, não podemos esquecer disso. E já no segundo ele coloca todos os nossos deveres, né, domésticos, sociais, a profissão, os relacionamentos e os compromissos de caráter religiosos, entrando todos eles como tarefas, não é, de melhoramento nosso, para que a gente tenha na sociabilidade a gentileza em nossas manifestações. Então é muito interessante, achei lindíssimos os dois parágrafos. É um texto para se ler algumas vezes e pensar bastante, né? Muito legal. Vamos para o próximo item. No livro Intervalos, de 1981, no próprio item homônimo ao livro, chama-se Intervalos, nós temos o seguinte texto. Examinemo-nos, tais quais somos, no curso das reuniões em que nos enlaçam as manifestações de fé num templo espírita. Integrados no clima de oração, reconhecemo-nos uns à frente dos outros por verdadeiros irmãos ante a paternidade divina. Partilhando os móveis do recinto, sentamo-nos indiscriminadamente, sem preconceitos da convenção social e sem os caprichos da consanguinidade. Quando um pensamento repreensível nos visita sem a mínima hesitação, afastamo-lo da cabeça. Se um amigo assume uma posição inconveniente, reconhecemos de pronto a necessidade de entendimento e compaixão, adotando o silêncio ou a explicação salutar, sem recorrer à censura. Gente, eu como espírita desde nascido, já frequentei diversos centros espíritas, inclusive em reuniões mediúnicas e estudos, né, de alguns livros, e realmente Emmanuel nos traz aqui a visão de quando nós estamos no centro, né, como há, de fato, o respeito ao próximo, o amor ao próximo, esse respeito às diferenças, sem preconceitos sociais, enfim, qualquer tipo de preconceito, né? Nós nos tratamos como irmãos quando dentro do centro espírita, da casa espírita, do templo espírita, chame você como preferir. Mas o que eu acredito que seja importante para nós aqui é entender o seguinte: por que muitos de nós só conseguem fazer isso lá dentro do centro espírita ou dentro da igreja que a gente frequenta? Sendo que, na verdade, nós precisamos fazer isso lá fora, né?
Eu, na época do meu colegial, lá atrás, eu tinha um professor muito bacana, muito exótico até, que dizia o seguinte: poxa, eu vi uma moça que foi à missa com roupas que não estavam confortáveis e ela ficava ali se contorcendo para segurar a saia, a roupa e tal. Ou outros que nós vemos num comportamento dentro da igreja muito fervoroso, de muita fé, quando sai da igreja maltrata o próximo. Então é importante para nós, né, não sermos duas pessoas. Uma pessoa quando está no centro espírita e outra quando está em casa, destilando nossa cólera, nossa inveja, nosso egoísmo e tudo mais em casa, e sendo um bom espírita, né? Esses dias para trás agora o Papa Francisco disse o seguinte: é preferível ser um ateu do que um mau cristão. E ele tem razão, não é? Porque ser um mau cristão, que é um cristão somente no momento que lhe convém, não é ser cristão, não é? Então nós temos de levar esses comportamentos salutares que nós temos dentro dos templos religiosos para o nosso dia a dia, com a nossa família e com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas com quem a gente convive, né? Vamos lá, próximo item. No livro, na linha 200, chama Linha 200, 1981, item Consolador Prometido. E começa da seguinte maneira: aqui é alguém que pede o cálice das moléstias amargas para a cura de complicados desequilíbrios de sentimento. Ali é um coração que roga ensejos de entendimento e renúncia em favor dos outros para atender à recuperação de si mesmo, enquanto que, mais além, há criaturas que imploram um reencontro com rudes adversários do reduto doméstico e irmãos que insistem por deter provas ásperas no campo social em que sofrerão. De retorno às ondas de crueldade que arrojaram de si no culto ominoso do egoísmo e da vaidade. Todavia, quando no plano físico, recebendo os recursos por que suspiram, tocam a desvairar-se na inconformação e no desespero, recusando desorientados o remédio que disputaram a benefício da própria vida. Aqui Emmanuel nos coloca uma coisa muito importante. Muitas das dificuldades, das vivências que nós temos, das oportunidades, dos acontecimentos da nossa vida, fomos nós mesmos que pedimos, né? Para que pudéssemos lidar com aquilo que nós precisamos melhorar. E olha que interessante que ele fala nesse último parágrafo: todavia, quando a gente está aqui, recebendo aquilo que a gente pediu, né, para nos melhorarmos, a gente começa a ficar inconformado, né? Nós não temos sorte, tudo pra gente dar errado, e nos desesperar. Meu Deus, o que vai ser de mim? Eu não consigo, tal, né? E é o remédio que nós mesmos pedimos, a benefício de nós mesmos, da nossa própria vida. Então é importante aqui, cabe aqui, o termo resignação, não é? Saber sofrer, isso é muito importante. E aqui a gente, traçando um paralelo com o nosso assunto do vídeo, que é sociedade, muitas vezes nós colocamos na sociedade a culpa pelas dificuldades que nós passamos no governo, na sociedade, na prefeitura e assim por diante. E não é bem por aí, né? Nós precisamos dessas dificuldades nesse momento. Então é lembrarmos que a justiça divina não erra, né? Vamos em frente. Livro Atenção, de 1981, item Diante do Lar. O lar é o centro de nossas atividades no mundo. Efetivamente, a Terra é a nossa temporária residência na vida e a humanidade é a nossa verdadeira equipe familiar. Entretanto, no microcosmo doméstico tens a lição e a bênção, a escola e a estação de cura. Usa a humildade, a paciência, a bondade e a tolerância no comportamento diário, trabalhando e amando, aprendendo e servindo, e o teu flagelado domicílio de hoje ser-te-á amanhã preciosa base, da qual poderás deferir os mais nobres voos de paz e sublimação para a grande vitória. Bom, aqui nos fala do comportamento da nossa menor casta social, novamente, que é a família. Então olha que interessante, né? Ele fala: a Terra é a nossa temporária residência e a humanidade é a nossa verdadeira equipe familiar. Então, assim, toda a humanidade é a nossa família, não é? Porém, aqui no nosso microcosmo, que é dentro do nosso lar, nós temos
a bênção, a escola e a estação de cura. Então, o que Emmanuel nos aconselha a usar? A humildade, a paciência, a bondade e a tolerância, não é? Para que nós possamos criar dentro de nossa casa um local, né? Uma preciosa base, né? De onde a gente vai realmente poder ter voos de paz e sublimação. Então é interessante nós sempre olharmos para dentro de nosso próprio lar e saber lidar, né, com todas as adversidades que nós encontramos aqui. Vamos para o próximo item. Livro Material de Construção de 1983, chama-se Laços Afetivos, o item. Ama a quem vai contigo nas estradas do tempo, laços de amor na vida, mesmo feitos de dor. São áreas de trabalho que o céu já te entregou. Se sofres, não desistas de amar sem ter amor. Nada reclames, serve. Deus te vê, te apoia e vê. Bom, nesse, digamos, poema, né, Emmanuel nos coloca, importante aqui, nós amarmos a quem vai conosco, né? É nós termos o carinho, o respeito e o amor para quem anda com a gente nas estradas do tempo. São os nossos familiares, né, os nossos amigos, não só os encarnados, mas também os desencarnados que nos acompanham. E nos coloca aqui, nada reclames, serve. Então, ao invés de reclamar, vamos servir ao próximo, né? E Deus te apoia e vem, para nós termos sempre a certeza da companhia, né? E do amor de Deus para conosco. Vamos para o próximo item. Livro Paz, de 1983. Esse item é muito importante, vamos ler. Os portadores de moléstias ou de mutilações irreversíveis, os reeducandos das penitenciárias, os andarilhos da perturbação e da angústia, os alcoólatras, os taxocômanos, os infelizes que vários grupos sociais relegam ao abandono, os doentes sem suporte financeiro que se amontoam nas abençoadas enfermarias da indigência, que aguardam o auxílio da providência divina e a bondade dos homens. São igualmente parte integrante da família comunitária a que nos vinculamos na Terra. Os companheiros que puderem, reflitam nisso. E tanto quanto possível, unamo-nos na decisão de auxiliar aos irmãos infortunados do caminho de nossas próprias experiências. E pelo menos, de quando em quando, desçamos de nossos altos mirantes da inteligência, a fim de estendermos fraternidade a quantos nos partirem à estrada, de perto ou de longe, a carregarem fardos de tribulações e sombras, recordando que eles e nós somos filhos do mesmo Deus. Que importância, gente, uma mensagem dessa, né? Quando nós falamos em sociedade, nós não podemos pensar somente na sociedade, nas castas sociais que nós estamos, não é? Nos que têm condições, têm uma vida tranquila, têm trabalho e tudo mais. Nós temos de lembrar dos menos favorecidos da sociedade, não é? E não relegá-los somente ao governo, somente, né? Nós temos de relegar, nós não podemos relegá-los, né? Nós temos, na verdade, que ajudá-los, né? E ele fala aqui, ó, unamo-nos na decisão de auxiliar. Então, também faz parte da nossa obrigação ajudar os menos favorecidos da sociedade, não é? Jesus, de todo o seu magnânimo tamanho, conhecimento e inteligência, se rebaixava e era visto sempre entre os menos favorecidos da sociedade. Temos de lembrá-lo, se ele é o nosso exemplo, nosso maior exemplo, nosso caminho, verdade e vida, temos que fazer como ele, não é? Próximo item, livro Tocando Barco, de 1983, Anti-Jesus. Então ele diz, não busque Jesus como quem alcançou a autoridade infalível entre os homens. É provável que o teu mandato de orientação às criaturas termine ainda hoje, por determinação das forças superiores que regem a vida. Não te aproximes do Evangelho impondo títulos, mesmo respeitáveis, que a Terra te conferiu a personalidade em trânsito no plano físico. Os títulos, por vezes, são meros enganos no jogo educativo das convenções sociais.
Procuremos o Mestre na posição de aprendizes. Conduzamos até ele a receptividade da criança, que, em se consagrando à simplicidade, pode acolher sem aflição nem mágoa a diretriz regeneradora. Gente, aqui ele fala pra gente nesse item sobre a nossa posição social, não é? Então ele diz aqui, ó, alguns buscam Jesus como quem alcançou uma autoridade infalível. Nossa, eu tenho uma autoridade, né? Eu sou um pastor, eu sou um padre, eu sou um palestrante espírita, você não é ninguém, nós não somos nada, nós somos aprendizes, sempre. E ele nos diz aqui também os títulos, que foram esses que eu citei também, né? Os títulos não valem nada, não é? Quando Pilatos disse a Jesus, você não sabe que eu tenho o poder de te condenar, ou de te libertar, né? E Jesus disse, não, isso não foi lhe dado lá de cima. Então é lá de cima que importa. Quem somos nós lá em cima? Não é? Então nós temos de lembrar que, independente do nível que nós alcancemos de estudo ou posição social, nós somos aprendizes do Evangelho. Todos nós. Estamos num planeta de provas e expiações ainda, em transformação para um planeta de regeneração, e nenhum de nós aqui pode ter a grandeza de ser um professor do Evangelho. Nós somos todos aprendizes, como crianças, e quanto mais nós tivermos a simplicidade, mais nós aprenderemos, não é? Humildade e simplicidade. Vamos para frente. Próximo item, chegamos então, por fim, à conclusão. Primeiro item da conclusão, isolamento. Gente, como nós vimos, o isolamento ele não é algo positivo, não é? Apesar de muitas vezes necessário, como nós vemos no livro Paulo e Estevão, do próprio Emmanuel, quando Paulo, após o encontro com Jesus e ele se sentir isolado pela família, ele vai para o deserto, atrás de Gamaliel, né? Galadriel, não me lembro bem o nome do tutor dele, do Sinédrio, e lá ele se isola com uma família no deserto por alguns anos, para que ele pudesse estudar os evangelhos. O isolamento, por alguns momentos, ele é importante, né? Aliás, todos nós somos sozinhos, né? Somos responsáveis por nós mesmos. Então o isolamento, a solidão, em alguns momentos ela é importante para que nós possamos colocar as coisas no lugar, para que nós possamos nos concentrar em algo. Mas o isolamento definitivo não é? Nós temos de viver em sociedade, temos de fazer parte de uma sociedade e da melhor maneira possível. Item 2, laços de família. Esse é muito importante porque nós vemos que a reencarnação, a sociedade, a evolução da sociedade e as nossas indas e vindas para o plano carnal, né, para o corpo físico, nos torna cada vez mais próximos, né, nos laços de família, que é muito maior do que nós imaginamos, né? Nós temos muito da nossa família do lado de lá. 3. Climas sociais adequados. Então nós vemos aí, pelos ensinamentos que nós temos, que nós estamos onde devemos estar, né? E isso é muito gratificante, porque muitas vezes nós pensamos, poxa, por que fulano tem uma vida tão melhor que a minha, tão mais tranquila, e eu tenho uma vida mais atribulada? Por que eu passo tanta dificuldade? Cada qual tem a sua necessidade. Agradeçamos a Deus as dificuldades que nós passamos agora, porque nós não as passaremos de novo lá na frente, né? Estamos pagando agora, é muito melhor pagar agora do que contrair mais débitos, né? E por último, a nossa responsabilidade social, nós vimos aí no slide há pouco, sobre a necessidade de nós nos unirmos em sociedade para ajudar os mais necessitados. Isso é muito importante. Chegará o dia, se Deus quiser, que no nosso planeta não haverá mais a fome e nem o desalento, não é? Porque os próprios moradores farão isso. Algum estudo atrás a gente teve aí uma frase muito interessante que ficou gravado para mim, que foi: não será mais necessário o homem ser julgado pelo homem. Um dia nós chegaremos nesse patamar, não é? De não precisar mais da justiça humana, somente da justiça de Deus e da responsabilidade social que nos cabe, né? Trabalhar em prol dos outros. Pessoal, essa foi então o estudo de hoje.
Foi um estudo um pouquinho menor, de aproximadamente 40 minutos, foi um estudo um pouco mais rápido, mas eu agradeço muito a companhia de vocês, e na semana que vem a gente vem com mais uma das 10 leis morais, estamos quase acabando já o assunto das leis morais, e logo logo nós começaremos uma nova série de estudos aqui no nosso canal. Muito obrigado, quem gostou deixa o like e compartilha. Também é do nosso interesse, a gente vai montar um canal para se baixar as apresentações, tá? Com todos esses termos escritos, para que quem tiver interesse de utilizar isso como palestra ou como estudo, vai poder ter também, tá bom? Então logo logo a gente vai passar aí o canal para vocês, um link para vocês poderem baixar as apresentações em PowerPoint para poder reutilizar, tá bom? Muito obrigado, uma ótima semana a todos e até o nosso próximo encontro aqui no canal Estudando Emmanuel. Até logo!